salário não é tudo, mas é importante. Seja durante um processo seletivo, seja no dia a dia de trabalho, o profissional em algum momento vai precisar negociar salário. E como fazer isso, hein? Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber dois convidados aqui da Robert Half, que você sabe que tem muita experiência, né, em diversos aspectos aí, ou quase em todos os aspectos, né? Mas é fácil falar assim, que a Robert Half tem expertise quando se trata de recursos humanos, gestão de pessoas. Isso inclui o tema de hoje, que são as negociações voltadas ao salário. Então deixa aqui por ordem alfabética convidar para o papo o Alexandre Mendonça, né, que é o nosso Division Manager aqui da Robert Half, fica em BH e veio para esse papo hoje. Xande, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Eu que agradeço o convite. É uma honra participar do podcast e falar sobre um tema que é tão debatido e curioso por parte de todos os profissionais do mercado. Enfim, espero contribuir. É isso aí, causa às vezes certo acanhamento, né? As pessoas, será que eu devo negociar salário, ser firme, não vou parecer muito avarento, não? É isso que eu quero aprender com vocês aqui hoje. E vocês por quê? Além do Xande, tem o Thiago Zupo, que também é Division Manager, também está em Belo Horizonte, e eu vou confessar que eu estou gravando hoje, excepcionalmente, de Barbacena, interior de Minas, então é um papo com muito pão de queijo aqui. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado por participar hoje com a gente. Fala, Cássio, fala, Xande, boa tarde, prazer é nosso, obrigado a você por estar em Terras Mineiras e dar esse privilégio para a gente poder realmente, né, trazer um tema tão relevante. Na verdade, é um desejo, né, de quase todos os profissionais aumentar os ganhos salariais, então é um tema muito importante e às vezes de acesso simples, só que muitas vezes a gente não sabe como abordar, né? Ou qual o melhor caminho para abordar, a melhor alternativa. É isso aí, então vamos lá, vamos começar aí, você deu o gancho aí, Thiago, vamos começar então aqui, pensando, né, numa primeira parte aqui na negociação de salário no processo seletivo. Depois a gente fala de quando já está empregado, mas pensando no processo seletivo, né, assim, do ponto de vista do colaborador, como é que você aborda esse tema quando você está ali num processo seletivo? Qual é o momento, né? Como é que você faz para falar de salário quando você está ali prestes a conseguir um emprego? Na verdade, Cássio, eu acho que tanto para o lado do recrutador quanto para o lado do próprio candidato, o principal local que a gente passa para falar de remuneração, para falar de pretensão salarial, para falar de objetivos, é na transparência. Então, acho que desde o início do processo, né, desde o primeiro contato, seja com uma empresa terceira que está fazendo o processo, seja com o próprio RH interno da empresa, que você deixe bem claro suas expectativas, suas pretensões salariais, o que dentro do pacote, né, é importante para você, que aqui a gente não fala mais de só salário bruto, né? Tem o pacote de benefícios, tem uma série de outras coisas, mas a palavra principal é transparência. Acho que não mudar o que foi falado, ter um mínimo aceitável, né, para aquele tipo de posição para que você está avaliando, entender as variáveis, olhar quanto o mercado paga, é muito importante você também conhecer um pouquinho de onde você está pisando, de fato, qual o mercado, quanto que geralmente o profissional desse tipo de empresa, com esse porte, tem pagado para as posições, e assim você consegue ter argumentos mais fortes, entrar mais consistente no processo seletivo e, ao mesmo tempo, também atender os seus interesses, né? Dentro do que você precisa, dentro do que você busca para sua vida profissional, obviamente que não foge da pessoal, né? Os interesses, eles são mútuos. Eu acho que tem alguns outros pontos também que são importantes, além da transparência, da clareza nas informações, enfim. Acho que os profissionais, eles precisam de ter alguns cálculos bem definidos e algumas estruturas. Primeiro ponto, né? A transparência quando você entra num processo seletivo, se o recrutador ou o gestor, enfim, a empresa te pergunta o salário,
tem que falar. Ele está perguntando justamente para entender a adequação desse profissional dentro do processo. E aí, normalmente, uma empresa ela tem um range dentro de que ela faz, ela desenha dentro da estrutura para adequar e para contratar um profissional. Então, por exemplo, sei lá, aleatoriamente, um profissional, um gerente, ele vai colocar entre 15 a 20 mil reais de salário. Então, dentro desse range, é possível o candidato negociar. Ele não vai saber, obviamente, mas ele tem que estar adequado dentro desse range. E é importante ele ter a clareza nas informações de entender se a posição é uma posição CLT, uma posição PJ, entender o pacote de benefícios, entender o total cash da posição. O total cash que eu digo também, né, é importante, é o salário e a PLR, o bônus e variáveis que essa posição ela tenha. Porque nisso ela pode compor. Acho que isso é um ponto importante. Então, por exemplo, se eu sou um profissional de 10 mil reais e tenho 5 salários de remuneração ao ano, aí eles me oferecem uma posição de 12 mil reais, mas com um salário por ano, por exemplo. Essa posição, ela não vai ter um incremento. No total cash anual, eu vou ter um downgrade de remuneração. Então, as pessoas elas precisam de ter todas as informações e entender toda essa dinâmica para negociar um bom salário e não tomar um susto no final de um processo. Acho que é importante frisar o seguinte, por mais que a gente entenda a dinâmica de mercado, entendendo quais são as posições, quais são os próximos passos, é importante a gente ressaltar o seguinte, que os profissionais, eles precisam de entender assim, eu estou adequado a essa posição? A minha pretensão salarial, ela é um incremento tranquilo? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Por exemplo, se um profissional ganha 10 mil reais e ele vai pedir um salário de 13, poxa, um incremento de 30%, ele é sustentável e ele é razoável. Mas se a pessoa pede, eu ganho 10 mil, eu quero 20 mil reais de remuneração, isso fica um pouquinho complicado, né? Então, acho que tem algumas dinâmicas que esse profissional ele precisa de entender. E um ponto importante nisso, né, Xande, que você comentou, é justamente o sequencial, né? Eu falo que é muito simples, quando você pega o papel e uma caneta e lista as variáveis da composição de uma remuneração e o que você está buscando. Porque mudar isso lá na frente pode não trazer êxito para você. Muitas vezes, quando você já é o candidato escolhido ou o plano A de uma posição, se na linha final, se você tem a expectativa ou a pretensão de mudar alguma coisa do que foi dito no início, quanto mais rápido você puder trazer isso de forma mais consistente, melhor. Porque a mudança, no final, ela gera frustração para os dois lados, né? Tanto para a empresa que está contratando, quanto para o candidato. Então, é até um pouco, Cássio, já entrando aqui do que não fazer, né? Numa negociação salarial, que seja mudar a opinião no meio do caminho, diante de todas essas variáveis que o Xande comentou, que realmente é um pacote muito completo, né? Acho que você precisa avaliar tudo e conhecer o processo desde o início, conhecer a empresa, conhecer o mercado e, obviamente, conhecer suas expectativas também. Perfeito. Só para o pessoal não estranhar, né, Xande? O Xande avisou a gente antes, tô com barulhinho aqui de obra aqui perto e tal. Sim. Dá para entender tudo, só a pessoa não ficar prestando atenção assim, pô, o que será esse barulho? É um barulhinho ali. Inclusive, já pedi ajuda aqui para eles pararem, pelo amor de Deus. Não, mas é só para o pessoal não estranhar aí, quando a gente... É normal, a partir da pandemia, a gente passou a fazer muita coisa de casa e entrevista para podcast é uma delas. Mas diga lá, Xande. Não, o Thiago falou algumas coisas do que não fazer, que é super importante ressaltar. Acho que, assim, mudar a pretensão no final é muito complicado, porque isso gera e você não saber calcular exatamente o seu total cash. Isso passa uma impressão, inclusive, ruim como profissional. Porque você imagina, você vai contratar uma pessoa que ele vai fazer um feedback, vai te dar algumas informações, vai te dar fazer um reporte sobre algumas informações da empresa. E aí esse profissional, quando não sabe quanto ganha, não sabe qual é o pacote de benefícios, isso fica muito complicado. Até do ponto de vista de mostrar para a empresa que você é alguém que realmente entende e vai fazer o seu trabalho, os reportes de forma objetiva, concreta, ruim, inclusive, na sua imagem como profissional para a empresa. Claro, porque é interesse seu, né? E assim, em que momento a gente negocia, né? Essa é uma dúvida que eu teria, e acho que muita gente que está ouvindo também, assim.
porque me deixa sempre entre a cruz e a espada. Assim, falo, pô, se eu começar a negociar no começo, primeiro assunto, será que eu não estou transmitindo uma imagem de uma pessoa avarenta, né, que só pensa em grana? Se eu negociar no final, será que não vou perder tempo? Porque, pô, falei de tudo que era operacional, relacionado ao cargo e tal, mas, pô, o salário é uma questão eliminatória. Se ele não me servir, não faz sentido eu negociar ou conversar sobre todo o resto. Então, qual é o momento certo para a gente tocar no assunto? O momento, no início do processo, é importante a leitura e entender se você está adequado à posição. Se você falou o salário, se o recrutador ou a empresa falou, olha, putz, você está dentro do nosso range, segue o processo. Mas a negociação salarial mesmo, ela normalmente é importante ser feita no final e partindo de uma premissa que a empresa ela faça esse primeiro approach. Porque se a empresa não fizer o approach e você já for direto, e quanto é o salário? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que deixa de ser? Isso você deixa a impressão que o seu drive para entrar nessa empresa é um drive de dinheiro e não propriamente do desafio, do projeto, que é mais importante para a empresa. Então, assim, alinhou o range dentro do início do processo. Assim que a empresa ela abrir para você para negociação, perguntar sobre pretensão, aí é o momento mais adequado. E esse intervalo, né, Xande, esse range que você tanto cita, é algo importante para que o profissional também tenha consciência do quanto ele vai negociar, né? Se você entra, por exemplo, Cássio, com um mínimo aceitável para você avaliar a oportunidade, e a empresa ou a empresa consultoria que estiver fazendo, ela te fala que está dentro, e na linha final você vai apresentar uma contra ou vai apresentar um valor a ser negociado, se esse valor extrapolar na casa dos 50%, 60%, com certeza 99% das vezes, né, não todas as vezes, você pode até perder a posição, que vai ficar algo muito fora. Então, o que o Xande falou de considerar algo em torno de 20% a 30%, tendo um número médio ali de uma posição, avaliando o mercado também, o porte da empresa, pode ser suficiente para que te dê margem, inclusive, para negociar algo. Obviamente, se você entender que você está dentro daquele quartil, né, daquele profissional dentro das características que está mais completo, seja um nível sênior, um nível gerencial, um nível executivo, para ter, obviamente, esse range aí maior e negociado de forma mais assertiva. E pretensões que são muito alavancadas, por mais que a empresa pague, tá, ela deixa a impressão desse drive de dinheiro. Então, isso gera um estranhamento por parte da empresa, que eu comentei um pouco no início. Se você pega, por exemplo, eu tenho 10 mil e eu gostaria de ter 20 mil de salário, todo mundo gostaria de ter 100% de aumento, isso é normal. Qualquer profissional quer acelerar. Se eu pudesse, eu queria ganhar 100 mil por mês. Mas não sei se a Robert vai me pagar isso. Então, se eu falar para o meu chefe que eu quero 100 mil de salário, obviamente ele vai tomar um susto e provavelmente eu vou estar fora de todas as pretensões da empresa, do futuro da empresa. Então, assim, se você apresenta uma pretensão muito alavancada num processo seletivo, isso gera um estranhamento da empresa. E essa empresa provavelmente ela vai te cortar do processo, por mais que ela pague. Porque ela vai entender que o seu drive, o seu direcionamento é outro. Então é importante a leitura desse movimento. Obviamente, tá, gente, quando a gente fala de 25%, 30%, é importante ressaltar o seguinte, poxa, eu moro em Belo Horizonte, eu tenho que fazer uma mudança para um outro estado, tenho que fazer uma mudança para o Pará, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para onde for. É lógico que você tem que entender os custos a mais, né? O custo de aluguel. Não, tudo bem, mas aí você não está mais falando só de salário, né? Você está colocando um pacote mais amplo, talvez, ali, né? Sim. Mas eu achei interessante vocês falarem, essa base aí, talvez 20%, 30% do range possa ser uma margem, digamos, de praxe aceitável no mercado, tudo. Agora, a contrapartida, né? Quando uma empresa chega e fala, pega esse teu exemplo aí, né? 10 mil, olha, tá aqui, a gente tem 10 mil e tal. Eu fazer uma contraproposta, né? Em cima disso. Pode trazer uma imagem suspeita, até, por exemplo, de eu estar fazendo um leilão, né, com outras empresas. Estou pedindo aqui 13 para você, tá nos 20%, 30%, mas será que eu não estou pedindo 13,5% no outro processo seletivo em paralelo ali?
eu acho que tem um ponto que é importante, que é o ponto que o Thiago falou um pouco no início, a transparência. Eu acho que transparência é sempre o melhor caminho dentro de um processo seletivo. Quando você está num processo seletivo, você fala assim, olha, eu gostaria de fulano, eu gostaria de 13 mil de salário, então meus 30% de incremento. Mas eu estou participando do processo X, Y e Z. Então é importante alinhar. Se chegar os 13 mil, eu vou aceitar? Ele tem que dar essa garantia, essa transparência, essa comunicação de falar assim, olha, putz, eu estou comprometido com 13 mil. Se você aceita, beleza. Assim, a impressão de leilão, Cássio, ela é a pior do mundo. Eu acho que é falar assim, não, se você me fizer 13, eu vou pensar. Perfeito, mas não é. Eu não estou querendo fazer uma proposta para você pensar, eu estou querendo fazer uma proposta para você aceitar. Qual é essa proposta para aceite? É Então, a assim, porque famosa se você. pergunta, né, Xande? Que você tem medo de ouvir a resposta, né? Literalmente. E é nessa pergunta, Cássio, que a gente precisa ter muito cuidado, porque você muito bem perguntou: é errado negociar na linha final? Não. Mas o que é dito e como é dito, que é o que o Xande acabou de comentar, importa muito. Porque pedir, a gente pode pedir tudo, desde que a gente tenha embasamento, se o processo evoluiu, né, o escopo da posição, o profissional também avaliou que era maior do que a cadeira que tinha sido ofertada inicialmente, pode acontecer, pode apresentar novos interlocutores no processo e mudar um pouco a dinâmica, mudar até mesmo a vaga. Às vezes uma posição é para sênior, de repente ela passa a ser para especialista. Às vezes é para um nível gerencial de segundo a terceiro nível, depois passa a ser um gerente executivo. Então, isso realmente depende do andar do processo. Cada contexto é um contexto, cada empresa é uma empresa, né? Desculpa até te cortar, Xande, eu te interrompi no meio, é porque eu não podia perder essa fala. Não, é legal, e eu acho que assim, a gente sempre fala nos processos, Cássio, nesses quase 9 anos que eu estou na Robert Half, não existe candidato perfeito, existe candidato adequado. E você tem que estar adequado à empresa, ao salário, ao projeto, tudo. Isso tudo tem que fazer um fit. Porque se você é um profissional maior do que a cadeira, não faz sentido você estar dentro desse processo. Então, assim, hoje eu ganho, a vaga paga de 15 a 20, mas eu ganho 25. Putz, mas eu amo a empresa que está abrindo essa posição. Mas, cara, você não cabe. Não adianta. A empresa não vai abrir. Ela só abre se ela entender que você tem algum. Uh, ela só abre o salário, esse aumento de salário fora desse range que ela tem, do cargos e salários dela, se você tiver alguma expertise tão específica, mas tão específica, que ela não possa viver sem você. Então ela acaba investindo, quebrando um pouco esse padrão. Mas é muito raro isso acontecer. Muito raro. Isso aí a gente está trabalhando na exceção da exceção. A gente está falando aqui o tempo todo de gente, digamos assim, que se importa com o aspecto salarial e tomando cuidado, né, de não agir de forma mercenária, né? Eu sei que a palavra não é bem essa, mas é a mais perto. É braba. É a mais perto que... É a mais clara, vai. Dê um desconto aí pro meu termo, né? Agora, e o outro extremo disso? Né? E aquela pessoa, e tem muito isso, é um pouco cultural do brasileiro, né? É feio falar de dinheiro, eu não quero transmitir que eu estou pensando em dinheiro e tal. Pô, essa também é uma postura esquisita, não é? Pô, é teu interesse, cara, é tua vida, é teu patrimônio que tá ali, sabe, é em jogo, é uma remuneração, é a troca pelo teu esforço, pela tua competência. Esse perfil tímido, né, das pessoas que às vezes acham que vão agradar, porque eu não quero falar de dinheiro e tal, ele pode ser prejudicial? Muito. Muito pelo seguinte fato, por mais que a gente tenha, nós profissionais, nós somos passionais. A gente negocia por vezes com o coração. Nossa, eu gosto tanto da minha empresa, eu não vou fazer porque eu não quero incomodar meu chefe, porque eu gosto do que eu faço. Mas eu estou insatisfeito com a remuneração. Se a pessoa, só que para a empresa ela tem ela é objetiva, ela é número, ela olha a remuneração, ela fala assim, olha, vai me custar tanto, esse é meu custo para eu ter um lucro X. Então, assim, se você falar assim, olha, empresa, eu não estou satisfeito com essa remuneração, a empresa ela vai estar confortável em te pagar aquilo, porque você vai estar entregando. Então ela não vai mover. Muito complicado, a gente tem uma cultura ainda que eu acredito que a gente precisa, aí falando como cultura de mercado brasileiro, a gente precisa ter uma cultura de valorização de forma mais proativa.
Mas o mercado, ele é muito reativo nisso. Então, se você não vai lá, não bate na porta do seu chefe, do seu líder e fala, olha, eu entreguei X, Y, Z, eu tenho esse case para te mostrar, eu dei esse resultado, poxa, eu mereço um aumento. O que que a empresa ela pode me oferecer? Acho que isso, se não partir do pressuposto, se não partir do profissional, ele não vai ter. Então, o profissional que é tímido, por vezes, ele vai ficar na cadeira durante muito tempo sem receber esse aumento. Ele vai receber só os aumentos tradicionais, né, de sindicato, etc. Então, ele não desenvolve. Então, é importante, sim, falar, abrir. O que a gente tem que estar preparado, Cássio, eu acho que, assim, é um desejo comum, né, de quase todos os profissionais ter de fato um aumento ou ser valorizado. Tem várias formas de você valorizar uma pessoa, mas falando especificamente de salário, acho que a gente também tem que estar preparado para entender que as empresas, em algum momento, não vai conseguir acompanhar o desejo e a demanda. Nem sempre é o melhor momento. Então, na hora que você vai avaliar um pedido de aumento, seja um pedido de negociação salarial, é sempre delicado. Então, é importante, acho que o primeiro de tudo é se preparar, né? Quais são os sinais que você deve observar, seja num processo seletivo, seja dentro da empresa, para que você avalie o melhor local para fazer isso. Então, um pouco do que o Xande trouxe, né? Se eu vou falar de um aumento, a primeira coisa que eu vou pensar é marcar um horário com o meu gestor e escolher um local apropriado. Primeiro passo, a gente ter esse preparo. Segundo, levantar os argumentos. Por que que de fato você está pedindo? Quais são seus argumentos, resultados, cases práticos? Eu acho que mensurar é uma ferramenta essencial, até para ilustrar Credibilizar, ali. né? Exatamente, credibilizar. Preparar bons argumentos, né? Então, isso, eu acho que quando você faz isso, você também mostra que você se importa com a empresa, né? Mostrando um pouco dos argumentos do que você conseguiu gerar para a empresa, seja financeiramente, às vezes não é tão tácito, né? Mas outras riquezas culturais que você traz para a empresa que são importantes. Uma coisa que eu falo que nunca é interessante fazer, né? Falar de problemas financeiros, né? Você nunca pode justificar o seu aumento com base numa mudança de estilo de vida, com base numa mudança do seu problema pessoal que você está vivendo. Uma coisa não está inerente à outra. E, obviamente, observar o cenário do mercado de trabalho, né? Se a sua empresa está num momento não tão positivo, o mercado está na contramão de pedir um aumento, você vai lá e vai pedir, dependendo do momento, você pode realmente ser surpreendido com uma resposta que você vai se frustrar, né? Eu falo que a contraproposta ela é vilã de algumas oportunidades em alguns locais. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que estar preparado para receber o não também. Desde que a gente esteja abertamente, literalmente aberto para poder conversar sobre o tema. O que vocês comentaram a respeito de hoje, como falar, abordar o tema de aumento ou negociar salário, ainda é visto de forma delicada? Não deveria ser. Eu acho que cada vez mais deveria ser algo natural de se conversar. Até porque quanto mais natural fica, mais alinhado fica a expectativa. E você muitas vezes reduz um turnover de alguém que está trocando a empresa, às vezes por 10% de aumento, só por não ter tido coragem. Então é um papel também da empresa criar esse ambiente, né? Seja através de políticas de remuneração, seja através de conversas com gestores. Então eu acho que é um papel que ele não está linkado somente na pessoa, mas como profissional, se eu fosse pedir um aumento, eu prepararia o terreno. Basicamente seria isso. E criaria argumentos suficientes que me ajudassem a ter firmeza e naturalidade para conversar. É legal que vocês entraram naturalmente aí na segunda parte da conversa aqui, que é essa. Como é que eu peço aumento quando eu já estou empregado, né? E vocês mencionaram muito rapidamente a coisa do timing, né? Eu queria aprofundar um pouco isso, né? Porque será que não pode dar a sensação, né? Assim, de que o timing não chega nunca, né? Será que eu vou ter que esperar a empresa anunciar bons resultados, anunciar que bateu a meta, né? Porque o natural dentro de uma empresa, né, é que as notícias ruins reverberem mais que as notícias boas, que a apreensão, né, ganha mais espaço que o otimismo. Porque é assim que a gente é, né? Se você estiver otimista, feliz o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. A tua meta talvez esteja baixa, né? Então, como é que você avalia assim, o que é um timing oportuno? Ou até a pergunta inversa essa, né? Qual é o timing que você deve evitar fazer, né, esse tipo de abordagem? Eu acho que o time 1 que o Thiago falou é importante já entender um pouquinho do momento do mercado da empresa. Putz, a empresa, igual você falou, as notícias ruins elas reverberam. Então, poxa, nossa, a empresa ela não está crescendo.
ela está reportando queda, ela está no mau momento, Vem sofrendo cortes, né? provavelmente. Às vezes. Oi? Às vezes vem sofrendo até cortes, né? Tá sofrendo cortes, então você fala, olha, poxa, esse não é o momento adequado de eu pedir um aumento. Eu conheço alguns casos de alguns profissionais, teve uma vez o profissional estava querendo aumento, ele era um profissional super bom, um engenheiro, ele era de um time de 8 pessoas, demitiram 7. Ele falou assim: eu vou ficar quietinho no meu momento aqui, porque assim não sobra para mim. Ele ficou porque ele é muito bom, ele tem algumas características específicas, mas ficou um bom tempo sem aumento. Mas ele falou: olha, não vou tocar isso nesse momento. A gente, aproveitando o gancho, Cássio, eu falo que você precisa sempre olhar o ambiente, né? Se você for esperar o cenário ideal para fazer alguma coisa, 100% alinhado, melhor momento, melhor local, você vai acabar até se frustrando, porque esse momento muitas vezes pode não chegar. Acho que as conversas sinceras, os alinhamentos de expectativas, e quando é genuíno, eu acho que tem seu lugar, sabe? Quando você aborda o tema muitas vezes de forma não sutil, mas de forma delicada, de forma respeitosa, talvez não tenha time ruim, né? Talvez alinhar uma expectativa, obviamente, uma situação muito ruim no sentido de mercado, etc., pode não ser o melhor momento. Mas abordar o tema e conversar e até mesmo criar esse ambiente com o seu gestor direto, com o RH, ou enfim, com a área responsável, é super importante. Eu acho que o genuíno tem seu lugar. E você nunca perde quando você trata o tema de forma respeitosa, delicada e mostra o seu interesse, né? Porque a empresa está te ouvindo, você está se fazendo ser ouvido. Isso é importante. Sim. O timing, ele pode ser ruim, tá? O momento do mercado, ele pode ser ruim. Porém, se você tem um momento, se você tem um case muito completo para um pedido de aumento, qualquer time, qualquer hora é hora. Então, se você falar, olha, eu entreguei resultado, eu tive ótimo, eu tenho indicadores perfeitos para isso. Então, tudo isso é importante ressaltar. E você falar, olha, eu tenho tudo para pedir, eu entreguei, eu estou no momento, eu tenho tempo, eu tenho resultado, eu consigo tangibilizar, eu tenho indicador. Você fala assim, chefe, eu estou aqui com um case e eu gostaria de um aumento. Agora, se você não tem isso e o time ainda é ruim, não adianta. Ninguém vai te dar um pedido só porque pelo bel prazer de falar, ó, toma um aumento. Não. Agora, do lado de lá do balcão, né? Considerando que a gente está falando aqui do lado do colaborador, a empresa pode criar um ambiente mais propício para isso? Porque vocês têm muito mais experiência, mas eu, com a minha pouca passagem aí, por poucas empresas mesmo, né? Eu sempre percebi que assim, algumas estão mais abertas a falar disso. É cultural, né? Não é que uma é melhor do que a outra. Algumas têm uma cultura de que, olha, você chegar aqui e falar de aumento tá ok. Em outras, cara, não faça isso porque pega mal, né? Então, assim, cultura é um ponto que eu acho que é difícil até você gerenciar, você setar a cultura. A cultura é espontânea, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, né? Então, a minha pergunta aqui, para não me alongar, tem alguma coisa que a empresa possa fazer para tornar esse processo mais natural, mais saudável para os colaboradores e para ela própria? Não só pode, como deve, viu, Cássio? Acho que o mundo caminha para um local cada vez mais voltado para a satisfação das pessoas, né? Tanto seja como empregador, seja como empregado. E tirando o organismo empresa, acho que o ponto principal hoje é que o reconhecimento amplo, seja salário, seja outras fontes, né? Mas aqui especificamente falando de salário, ela conta muito o nível de engajamento e satisfação do colaborador também. Então, assim, o profissional, para ele se sentir valorizado, a empresa precisa trazer para ele essas oportunidades, seja através de políticas de reconhecimento mais claras, como um programa mais desenhado de promoções, de incentivos, de avaliações por desempenho, algo nessa linha, seja criando ambientes, né, que você consiga trazer esse momento que gera satisfação para o profissional, talvez só o fato do profissional ter esse ambiente, ele também se sente mais em casa, até mesmo quando ele receber uma abordagem de mercado, para que ele converse internamente, naturalmente, que isso pode acontecer. Você zela literalmente pelo bem-estar e a qualidade de vida do profissional. Mas eu acho que isso deve ser feito de forma consistente, né? Então você não pode ter um líder falando uma coisa, outro líder falando outra. Precisa literalmente ser um mindset para que isso entre no ambiente e o ambiente comece a sentir isso, porque atitudes que valorizam o colaborador
como timing, basicamente como esse acompanhamento mais próximo da gestão, que faz com que você também tenha esse feeling, né? Quando o profissional também merece, que não necessariamente você precisa esperar esse ambiente chegar para que você possa propor isso para ele. Tanto essa particularidade, né, de cada equipe, de cada time, enfim. Então, acho que é uma soma de fatores, mas sim, as empresas devem começar a cada dia mais olhar para isso de forma mais natural e criar esse ambiente, essa sala segura, para que os profissionais tenham literalmente essa segurança para trazer esses temas, sabe? Maravilha. Pô, eu acho que a gente sai daqui com um guia, né, de como agir. Né? Gostei muito aí de entender que é uma situação muito mais racional do que emocional. Acho que esse é o grande drive que vocês dão para os dois lados, né? E isso, pelo menos, me transmite a sensação, e imagino que para quem está ouvindo também, de que não precisa ficar tomando coragem, fôlego, rezar e tal, e, sabe, fazer uma preparação psicológica. Você precisa ter base, né, para essa conversa, assim como a gente tem que ter base para muitas tomadas de decisão, seja qual for a profissão, né? Quando tange o salário é isso aí, né? Então eu saio com esse takeaway daqui. Então eu quero agradecer muito a vocês aí, Xande. Pô, obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com a gente hoje aqui. Cássio, eu que agradeço. Desculpa pelos percalços, né, do home Imagina, office. Não atrapalha nada. Foi muito bom falar. A gente está super à disposição para o que deve. Enfim, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, porque é um tema muito extenso. Ele é cheio de nuances, ele é cheio de momentos, cheio de pormenores, e a gente está sempre à disposição para tirar essas dúvidas. Pô, maravilha. Aliás, os links para os perfis, tanto do Alexandre quanto do Thiago, estão aqui na descrição do podcast. Thiago, obrigado aí a você também por doar um pouco aí do seu conhecimento para esse papo aqui de hoje. Eu que agradeço, Cássio e Xande, foi muito bom. É sempre importante as trocas, né? E é um tema sensível, é um tema delicado. Inclusive, existe a nossa pesquisa, né? O Guia Salarial da Robert Half, que trata bastante aí sobre esses cenários, não só por segmento, mas por quartil, por nível de profissional. Acho que vale a pena sempre dar uma consultada também para entender como que o mercado está praticando e tem trabalhado para cada segmento e tamanho de empresa. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje com a gente foi o Alexandre Mendonça e também o Thiago Zupo, que são aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?